Oi, gente! Hoje nós vamos corrigir os exercícios que foram passados para vocês ao longo dessa semana. Então, acessa o seu livro aí, você já tem as páginas, se não me engano foi página 100 e... não sei, mas você tem seu acesso aí, tá? Então nós vamos corrigir os exercícios. Primeira questão, ela fala assim: em relação às propriedades gerais da matéria, explique as semelhanças e as diferenças observáveis entre 1 kg de chumbo e 1 kg de algodão. Bom, você viu na nossa aula, né, que eu coloquei uma imagem do livro de vocês, que a gente tem o quê? Duas balanças. Uma balança a gente tinha 1 kg de algodão e na outra balança a gente tinha 1 kg de ferro. Era uma esfera de algodão e umas 100 esferas, ou contrário, era 100 esferas de algodão e uma esfera de metal, de aço, né? Então, o que muda se os dois apresentam a mesma massa, né, gente? O que muda nesses dois elementos, nesses dois corpos, é o quê? Acertou quem falou que é o volume, né? Embora o volume seja o principal ali que a gente esteja analisando, também estaria certo se você falasse sobre a densidade. Que a densidade não é uma relação de massa-volume, né? A gente tem que o algodão, ele ocupa um espaço maior, ele ocupa um volume maior. E a massa dele também é uma massa que apresenta o quê? Ela apresenta menos massa ali contida. Quando a gente está falando do aço, ele apresenta mais partículas agregadas, ele apresenta mais massa, tá? Então a densidade também altera. Então o nosso gabarito, a nossa resposta é que as diferenças que a gente tem entre os dois elementos estão relacionadas ao volume que os dois ocupam e, consequentemente, também a densidade que esses dois elementos ocupam. Acertaram? Vamos passar para a próxima, então. A segunda é uma questão de múltipla escolha, que ali, como eu peguei do meu livro, que é o livro do professor, já tem ali o spoiler da resposta certa, né? Mas a gente vai explicar para vocês por que aquela ali é a resposta certa. Então, vamos lá. Clarear o cabelo no salão com química ou em casa sem química. Esse pensamento permeia o senso comum, pois no salão são usados tonalizantes, oxidantes, neutralizantes e uma série de outras substâncias, enquanto as receitas caseiras tradicionais contam com a utilização de produtos naturais como plantas e até mel para mudar a tonalidade do cabelo. Assim, eu que tenho cabelo branco, posso dizer para vocês que isso aí não funciona, não adianta você fazer, você tem que ir para o oxidante mesmo, porque não funciona. Então vamos lá. Sobre o clareamento capilar caseiro, podemos inferir seguinte, letra A. Por ser natural e sem a presença de substâncias químicas, nos produtos naturais não tem substâncias químicas? Claro que tem, né, gente? Então essa resposta está errada. Por ter apenas produtos naturais, oferece riscos menores, sendo um procedimento mais seguro? Não, gente, não tem nada a ver. É um procedimento que você vai ter menos eficácia, porque você não retirou ali os princípios ativos daquela substância. Letra C. Apesar de ser um processo natural, também contém substâncias químicas. Olha só, gente, essa é a nossa resposta. As substâncias químicas, elas estão em tudo, inclusive nas substâncias naturais, orgânicas, a gente tem substâncias químicas ali envolvidas. Letra D. A isenção de tonalizantes e outras substâncias torna o procedimento mais seguro. Ora bola, se não tem tonalizante, não vai tonalizar o cabelo e a pessoa vai ficar com o cabelo branquinho de novo, igual a titia Renata, né, gente? Então essa daí não é. Letra E, só deve ser realizado em temperaturas amenas. Por que ele fala isso? Porque a gente tem o fator temperatura alterando algumas características físicas das substâncias, mas não é esse o caso. Nosso gabarito é letra C mesmo. Número 3. Em 2015, realizou-se uma conferência mundial, Conferência de Paris, para debater sobre o aquecimento global e a redução do efeito estufa.
Entre os principais gases causadores desses problemas estão o dióxido de carbono, o monóxido de carbono, o dióxido de nitrogênio, o monóxido de nitrogênio e o dióxido de enxofre. Por meio de diferentes mecanismos podem levar ao aquecimento global, à formação de chuva ácida e à destruição da camada de ozônio. A respeito dos gases citados, assinale a alternativa correta. Bom, gente, vocês vão estudar ainda sobre o efeito estufa ao longo da vida de vocês. É um assunto que agora, com esse nova base comum curricular, vai permear até o 9º ano. Vocês vão ver esses acordos um por um, tá? O fato que você precisa saber é que existem elementos que são liberados na natureza que fazem com que a gente aumente o efeito estufa. Consequentemente, a gente vai aumentar o quê? A temperatura do nosso planeta. Mas não é isso que as nossas alternativas ali estão perguntando, tá? Ela está perguntando sobre os elementos que formam essas substâncias. Então, letra A, um deles corresponde a uma substância simples. Substância simples é formada por o quê? Por um único elemento químico, não é isso? Quem é a substância que é simples ali? É o ozônio, é o O3. E 5 são substâncias compostas, ó, CO, NO2, NO, SO, são formados por mais de um elemento químico. Então esse é o nosso gabarito. Letra B, vamos só ver se você marcou ali outro sem ser a letra A, né? Então vamos tirar as dúvidas. Letra B, o gás CO é uma substância simples? É um elemento químico só? Não, são 2, então é uma substância composta. Se você quiser para saber o que está de errado, risca ali simples do seu livro e bota composta. O gás ozônio é formado por um único elemento, nitrogênio. Gente, está escrito ali que é oxigênio, né? Essa daí não dava para você errar de jeito nenhum. D. NO é uma substância simples. Gente, não é, gente. Substância simples é formada por um único elemento químico. Se você não aprendeu isso, aprenda. Substância simples é formada por um único elemento químico, composta por mais de um. Então, para aquela afirmação ali da letra D ficar correta, tanto NO como NO2 são substâncias compostas. E a última, letra E, o aumento dos gases CO e CO2, ambas substâncias compostas no ar atmosférico, é benéfico ao planeta? Não, gente, não é, porque se a gente está liberando gases que vão aumentar o efeito estufa, isso não é benéfico, né? A gente sabe que pode trazer consequências para o nosso ambiente, que a gente não tem como mensurar nesse momento até que essas consequências venham a acontecer. A próxima. O ser humano extrai da natureza a matéria-prima necessária às suas atividades econômicas. Normalmente, encontramos as substâncias químicas misturadas umas às outras e, para utilizá-las, é necessário separá-las. Em relação às misturas de substâncias, responda ao que se pede. Facinha essa, né, gente? Mas eu não quero cópia do livro, eu quero que você me diga com as suas palavras o que é uma substância homogênea. Bom, com as minhas palavras, é uma substância nas quais eu não consigo identificar quais são os elementos que estão ali misturados. É uma substância, utilizando a definição do seu livro, formada por uma única fase, né? Então eu quero que você me diga com as suas palavras o que é uma substância homogênea. E a letra B, ela pergunta o que é uma substância heterogênea. Uma substância heterogênea é aquela na qual eu consigo identificar elementos que estão misturados nessa substância, como por exemplo, água e óleo. Eles não se misturam totalmente, então eu consigo identificar ali quem é uma fase e quem é outra fase. Número 2, se não me engano, é o último, né? Não tenho certeza, mas eu acho que é. A lista a seguir traz misturas formadas por diversas substâncias. Classifique-as como misturas homogêneas ou heterogêneas. Água mais areia. Eu vou conseguir ver a areia ali misturada na água. Então, uma mistura heterogênea.
Letra B, água mais óleo. O óleo não se mistura na água, é uma substância que a gente fala que é hidrofóbica, então ela é heterogênea. Água e sal, ela é homogênea até determinado ponto. Se eu colocar muito, faz essa experiência em casa, você que está de bobeira em casa, pega um copo de água, mistura sal, coloca sal e vai misturando. Você vai ver que em determinado momento, se você continuar adicionando sal, esse sal ele não se mistura mais na água. Ele forma o que a gente chama de uma mistura saturada, que já saturou a capacidade do solvente de dissolver esse sal. Então ela é homogênea ou heterogênea, dependendo da quantidade de sal que está dissolvido nela. Água e açúcar é a mesma coisa, se você quiser você pode fazer essa experiência em casa. E água e álcool é homogênea, a gente não consegue identificar quem é a água e quem é o álcool. Por hoje é só, gente, até semana que vem. Beijo!